tema da live de hoje é um tema muito legal. Hoje a gente vai falar sobre perfil comportamental. Para você fazer análise com o seu cliente, do seu pet shop, entender qual que é o perfil dele e a partir daí você vai fazer a abordagem correta. Você já percebeu, por exemplo, por que tem algum cliente que ele vai 2 ou 3 vezes no pet shop antes de fazer uma compra? Ou ele leva o cachorro 2, 3 vezes para o banho, por exemplo, e ele não fecha o plano. Às vezes você tem cliente que ele leva toda semana, há 2, 3 meses o cachorro dele no pet shop e ele não fecha o plano. Enquanto que tem outros que a primeira vez que pisou no seu pet shop, ele já vai lá e já fecha o plano. Por quê? Qual que é a diferença entre um e outro? Por que um age de uma maneira, por que o outro age de outra maneira, né? E quando a gente entende que tem alguns perfis comportamentais, a gente entende como que cada um desses reage. E quando você tem é claro, é um breve conhecimento que eu vou passar aqui hoje, mas ainda assim vai te ajudar muito para que você consiga identificar o perfil de cada um desses clientes e, claro, conseguir fazer a abordagem correta para cada um desses perfis. Então, da onde que surgiu isso? Da onde que começou a falar sobre perfil comportamental? Isso aconteceu nos anos 80, 2 psicólogos, eles fizeram um estudo muito grande, estudo com uma grande, com muitas pessoas, né, com muitas amostras e por muito tempo, e eles descobriram que existem 4 perfis comportamentais, tá? Tem 4 personalidades, digamos assim, e cada pessoa sempre vai conseguir se encaixar em cada uma delas, ou ele pode ser até mesmo, só um pouquinho, ele pode ser até mesmo um pouco de cada um, sabe? Não só um especificamente, mas um pouco de cada um, né? Então, quando as pessoas... quando você entende isso, você começa a abordar o seu cliente da maneira correta. E, gente, perfil comportamental, para quem já ouviu falar, para quem já estudou um pouquinho sobre isso, ele está sendo utilizado hoje, nos dias de hoje, muito para fins empresariais, para RH, quando as pessoas contratam alguém, contratam um novo integrante da equipe, eles traçam o quê? Qual que é as funções, quais são os cargos, enfim quais são as características que as pessoas daquele cargo têm que ter. Então, eles traçam aquele perfil. Para esse cargo aqui, a gente precisa de uma pessoa que tenha liderança, de uma pessoa que saiba ser... que tenha atitudes rápidas, uma pessoa que não fique muito pensando para agir, enfim, traçou o perfil, fala, beleza, então agora a gente tem que buscar pessoas que tenham esse tipo de personalidade. E aí eles fazem testes, né, com os candidatos, aplicam-se testes, tem coisas bem técnicas em relação a isso, tá? Então existem testes específicos, tem pessoas que são, elas fazem estudos completos, assim, elas são específicas para fazer análise de perfil comportamental, são analistas, né? Então tem curso para isso. Então essas pessoas, elas aplicam testes nos candidatos e aí conforme o que aqueles candidatos que tiverem aquelas características, eles são os escolhidos para aquele cargo. E, gente, se a gente for pensar, isso é incrível, né? Porque pensa bem, em vez de você ficar testando as pessoas, testando o funcionário para ver se vai dar certo ou não, testa 30 dias, 45 dias, e aí quando o funcionário está quase indo, ele sai fora, ele não quer mais, e você tem que, ou você entendeu que o perfil dele não é muito para aquele tipo de cargo, né? Ou seja, você simplesmente perdeu tempo, você perdeu a produtividade da sua empresa, vendo por esse lado. Então, os perfis comportamentais, eles estão sendo utilizados muito, sim, na área comercial, inclusive para fazer o marketing também da sua empresa, porque se você sabe disso, você faz uma abordagem para cada tipo de perfil comportamental. Se você entende que tem aquelas pessoas, e a gente já vai entrar um pouquinho sobre cada um deles e como que isso interfere dentro do pet shop, né, que é o nosso foco aqui hoje, mas se você sabe o que cada cliente precisa, o que cada perfil precisa,
Você não vai focar em um tipo de marketing só. Você vai fazer marketings variados, né? Para cada tipo de perfil. Então isso é muito bacana, porque também vai te ajudar a trazer mais resultados. E faz muito sentido. Vocês vão ver que no final dessa live, tudo faz muito sentido. Você vai falar assim, caracas, meu, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Então, tudo faz muito sentido. Bom, primeiro ponto, a gente vai entrar agora aqui nos 4 perfis comportamentais. E aí, lembrando que, dependendo de onde você já tenha escutado, de onde você já tenha lido sobre isso, talvez a nomenclatura de cada perfil, ela se altere. Mas a ideia, tá, é a mesma. Então, o primeiro perfil que a gente vai falar é o perfil analítico. Nesse perfil, gente, esse perfil analítico, o que rege é a racionalidade, tá bom? A racionalidade, ela vai estar sempre em primeiro lugar. Esse cliente é aquele tipo de cliente que ele precisa pesquisar o mundo antes de comprar. Ele precisa fazer todos os tipos de pesquisa que você puder imaginar. Ele precisa de informações concretas, ele precisa de informações reais, ele precisa de muitas informações. Uma pessoa assim, por exemplo, é o meu marido. O meu marido, quando ele vai comprar qualquer coisa, ele precisa pesquisar muito. Ele pesquisa tudo. Então, assim, qualquer coisa que eu quero comprar, eu peço pra ele comprar pra mim. Porque eu sei que ele vai pesquisar e ele vai achar a melhor opção. Porque se depender de mim, quando eu digitar no Google, a primeira coisa que aparecer ali eu já vou comprar porque eu não tenho muita paciência, entendeu? Eu quero resolver logo o meu problema. Já ele não, ele vai pesquisar muito. Ele vai ver vídeo de tutorial no YouTube. Ele vai pesquisar quais são as melhores lojas. Ele vai ver review lá, vai ver o que as pessoas estão falando, que marca que é boa, que nananã que é boa, tipo, tudo assim. Ah, eu quero comprar um secador de cabelo. Ele vai trazer pra mim, assim, o melhor secador de cabelo, assim, de custo-benefício, tá? Ó, tem um outro que é um pouco mais caro, mas não compensa, porque as pessoas falam isso. Ele é total analítico, total. E talvez você seja assim, ou você tenha alguém assim na sua família, e principalmente você tenha clientes assim. Talvez você tenha clientes que eles precisam definitivamente fazer uma busca muito detalhada para saber o que é cada coisa e se vale a pena. E como que a gente faz para conquistar esse cliente? Como que a gente faz para que esse cliente compre, né? Porque esse cliente é um cliente que dificilmente ele vai chegar na sua loja e vai comprar alguma coisa logo de cara, né? E aí, por exemplo, a gente está falando não de coisas tão grandes, mas talvez de pequenas decisões. Por exemplo, uma cama, né? É aquele tipo de cliente que ele vai entrar, ele vai olhar, mas ele quer olhar em todos os pet shops da cidade. Cama, tipo de cama, qualidade. Ele quer pesquisar na internet se ele acha talvez uma cama com melhor custo-benefício, né? Então, como que você vai fazer para que esse cliente, para que esse tipo de cliente, ele vire seu cliente, ele efetivamente compre, né? Porque esse cliente, ele tem quase que uma obsessão em fazer pesquisa. É uma coisa muito, muito forte, né? Então, é um cliente difícil de tomar decisão rápida. Ele precisa se convencer, ele precisa de informação. Então, para esse cliente, você tem que jogar um caminhão de informação. E por isso que é fundamental você conhecer muitos produtos que você vende, você conhecer muitos serviços que você oferece a fundo, questões técnicas. Porque quando você traz isso para esse cliente, você traz muitas questões técnicas, você traz muito conteúdo. Com isso, ele vai entendendo que existe uma racionalidade no meio disso, que você sabe o que você está vendendo, que você sabe o que você está falando, que você não está com argumentozinho de venda, sabe? Que você não está com papinho de vendedor. Você sabe o que você está falando, você sabe o que você oferece, você sabe o que você vende. Então, é assim, para esse tipo de cliente, que você tem que ter uma abordagem. Você percebeu que é um cliente que, por exemplo, não tem... Ele tá olhando, ele tá perguntando, talvez ele não compre naquele dia, mas ele volte no dia seguinte, ele pergunta de novo, ele se interessa de novo. Pode ter certeza que é um cliente de perfil analítico. Ele tá analisando tudo, ele foi pra casa dele, ele pesquisou no Google. Como é que você vai surpreender esse cliente? Você trazendo um monte de informação, você sabendo tudo sobre aquele produto, você dizendo a diferença. Até ele pode falar assim, mas é que eu vi uma outra marca em tal lugar que é um pouco mais barato. Ah, eu sei, você viu tal marca? Pois é, mas qual que é a diferença aqui, ó, dessa marca para essa marca? Essa marca, vamos imaginar que seja um peitoral. Essa marca aí que você tá falando, ela não tem fecho como esse aqui. Esse aqui tem uma trava no fecho. Ou seja, em algum momento que o seu cachorro... vamos imaginar que ele viu um outro cachorro durante o passeio, ou que ele quer
quer correr por algum motivo, nessas situações emergenciais, esse peitoral ele é mais seguro porque ele tem essa trava. Esse outro que você viu em outro lugar, que é um pouco mais barato, ele realmente é mais barato porque ele não tem esse sistema aqui. Pode ser que você nunca precise usar esse sistema, mas caso você precise, né, numa situação emergencial, talvez aquele te deixaria na mão. Então você trouxe informação, você sabe que ele está pesquisando e você foi brutalmente sincero com ele. Isso também é um ponto fundamental. Não adianta, e claro que talvez você esteja falando assim, Amanda, mas a gente sempre é sincero com o nosso cliente, a gente sempre vai trazer a transparência para o nosso cliente. Sim, sempre. Mas com esse tipo de cliente, você tem que ser muito mais do que você já é com qualquer outro cliente. Então, por exemplo, até mesmo coisas que talvez você não falaria, que pudesse ser um argumento, algo que pudesse jogar contra a sua venda, sabe? Não que você fosse induzir o cliente a erro, mas deixa eu pensar aqui algum exemplo. Talvez, por exemplo, assim, ó, essa questão do fecho mesmo, essa questão do fecho, que a gente tá falando do peitoral. Talvez você possa dizer o seguinte pro seu cliente, olha, o seu cachorro é um cachorro pequeno, é um Spitz, por exemplo, ele tem 2 quilos, né, é um cachorrinho pequeno, e ele realmente tem esse fecho, mas dificilmente você vai precisar usar esse mecanismo, porque ele é pequenininho, ele não vai ter força para puxar num peitoral. Então, você não precisa desse fecho, certo? Talvez você pudesse criar esse raciocínio com o seu cliente. Mas o fato é que, quando você constrói, você traz uma informação sincera, tipo essa, de fato, talvez, se o cachorro dele for muito pequeno, não vai precisar, né, definitivamente desse tipo de sistema de fecho. Mas você pode construir isso, trazer essa informação de uma maneira que o cliente entenda que você está sendo sincero, mas que ao mesmo tempo não é 100% certeza que ele não vai precisar daquele tipo de mecanismo. Então, por exemplo, olha, esse peitoral que você viu, ele é mais barato porque ele não tem esse tipo de mecanismo e, de fato, seu cachorro é muito pequeno. Talvez ele não precise mesmo disso, porque ele não vai ter a força suficiente, nem o peso suficiente para arrebentar um fecho. Então, talvez até para você seja mesmo uma compra melhor esse outro peitoral. Mas a gente nunca sabe, porque a gente entende que os cães, eles realmente, eles nos surpreendem. Então, às vezes, numa situação que você nunca imaginaria que seu cachorro sairia correndo, ele vai sair, ele vai ter uma força também que você não imaginava da onde. Enfim, né, para esse tipo de caso, tem esse outro peitoral aqui que a gente prefere trabalhar com ele, que é mais garantido. Ou seja, você trouxe uma informação que talvez ele realmente não vai precisar disso. E por quê, gente? Porque ele já pesquisou. Ele já viu que, por exemplo, esse tipo de peitoral com essa trava, ela é ideal para clientes, né, para pets de até tantos quilos, e que a partir de tantos quilos, que para quem tem um pet pequeno, talvez não precise disso. Então, assim, ele já pesquisou isso. Porque lembra que ele é muito analítico, ele pesquisa muito. E se você não traz essa informação, e se você não aborda dessa maneira, como que ele vai agir? Tá querendo me vender. Meu cachorro não precisa disso. Só quer me vender. Então, quando você consegue trazer uma informação brutalmente sincera para o seu cliente, ok? E é claro que você vai deixar muito claro que a escolha dele e os riscos que talvez ele corra conforme a escolha dele, mas você traz aquela informação brutalmente sincera, gente. Com isso, pode ter certeza que mesmo ele tendo a consciência que talvez o outro peitoral servisse para ele, mas ele sabe que você está sendo sincero e que isso faça com que ele haja e compre com você. Porque, de fato, ele pode precisar disso, né, gente? A gente sabe, cachorro nunca é garantido que ele não vai simplesmente correr, né? Que ele não vai puxar de alguma forma. Então, enfim, tem essa opção caso precise. Pessoas de perfil analítico, elas dificilmente são influenciadas por opiniões alheias, ou seja, são pessoas que elas não são influenciadas pelo boca a boca. O boca a boca dificilmente pega elas, olha que louco. Então, essas pessoas, elas não são
quando alguém indica, quando algum amigo indica alguém, uma relação de confiança indica alguma coisa, aquilo para ela não é o suficiente. Ela realmente precisa fazer a pesquisa dela, ela precisa concluir a pesquisa dela, e cada vez mais que eu leio sobre isso, eu enxergo o meu marido. Gente, eu tenho certeza que vocês têm alguém na relação de vocês aí que é assim também. Por mais que alguém vire para ele e fale assim, não, olha, você tem que comprar, vamos imaginar o quê? Um tripé, tá? Ele tá buscando um tripé. Você tem que comprar o tripé da marca tal. Ele não vai comprar esse tripé da marca tal sem pesquisar. Nunca. Inclusive, ele vai pesquisar e é capaz de ele achar um tripé melhor, e aí ele vai dizer pra pessoa que indicou pra ele, falar, olha, realmente aquele tripé que você viu é bom, mas você já viu outro? Pelo que eu fiz a pesquisa, não é tipo, ele já dá a ficha técnica da parada. Então, por mais que a pessoa indique, por mais que alguém diga, né, alguma coisa, ele não é influenciado por aquilo, ele precisa fazer as pesquisas dele, ele precisa se convencer, e é uma pessoa pouco ou nada impulsiva. Dificilmente ela vai fazer uma compra impulsiva, muito difícil. Ela precisa ir para casa e ela precisa fazer as pesquisas para daí sim tomar a decisão dela. Então, se você percebe que você tem cliente assim, saiba que para que você faça com que ele haja, você tem que trazer muitas informações. Ele precisa de informação, ele precisa de conteúdo, ele precisa de coisa técnica, ele precisa ter conhecimento que aquela é a melhor decisão para ele, de fato, tá? É assim que a gente vai lidar com esse perfil. Agora, vamos pro segundo perfil. O segundo perfil, ele é conhecido pelo perfil amável, tá? Lembrando que talvez você já tenha escutado sobre esses perfis e você tenha escutado uma outra nomenclatura. Mas aqui do que a gente está falando é o perfil amável. Amável, gente, esse tipo de pessoa, ele preza a confiança mais do que tudo. Então, para você conquistar esse cliente, você precisa conquistar a confiança dele. Quando você conquista a confiança, pronto, você conquistou tudo o que você precisava a partir de então para criar uma relação sólida com esse tipo de cliente. Então, esse tipo de cliente, ele precisa do quê? Ele precisa se sentir, ele precisa sentir que ele confia, que ele pode confiar em você, que o que você está falando faz sentido, que o produto que você oferece é realmente o melhor e que o serviço que você oferece, sem dúvidas, é o mais adequado para ele. É isso que esse cliente precisa, ele precisa dessa relação de confiança. Esse tipo de pessoa, lembra que a confiança é o mais importante para ele? Então, ele valoriza muito as relações que ele tem com as pessoas, relações com a família, relações com os amigos. Então, quando ele confia em alguém, e essa pessoa indica algo para ele, pronto, é o que precisa. Ele já vai tomar uma ação, ele já vai fechar, com certeza, sem nem pesquisar, sem nem olhar. Então, essas pessoas, por exemplo, esse grupo de pessoas, o que é o interessante? Como elas são baseadas na confiança, as relações dessas pessoas se baseiam na confiança, quando você consegue conquistar uma pessoa, você pode conquistar um grupo. Por quê? Porque para essas pessoas o que vale é a confiança. Então, se chegar um amigo, alguém que tenha um perfil amável, chegar um amigo e fala o seguinte, olha, você já conhece tal pet shop? Não conheço, eu levo o meu cachorro no pet tal. Cara, você tem que conhecer esse pet shop. É incrível a estrutura deles, o jeito que eles te atendem, a maneira como eles te abordam. O preço é um preço justo pelo que se oferece. Olha, eu já fui em vários pet shops, eu já visitei vários pet shops e definitivamente esse pra mim é o melhor. Tanto que eu já fui, fechei plano e tal. E aí, se de repente a pessoa não tá satisfeita onde ela tá levando, o que ela vai... Ela vai pensar, ah, é? Sério? Poxa, deixa eu analisar isso melhor, deixa eu ir lá, pô, alguém que ela confia muito. Pra ela, o perfil dela é baseado na confiança. Indicou um lugar, ela não vai nem desconfiar se aquilo realmente é o melhor lugar ou se aquela realmente é a melhor decisão. Ela vai simplesmente ir até o pet shop e talvez ela até já feche um plano na primeira vez que ela for lá. Por quê? Já veio muito bem recomendado.
A mesma coisa acontece com restaurante, a mesma coisa acontece com viagens, a mesma coisa acontece com lojas. Então, alguém do seu círculo, da sua rede de contatos que você confia e você tem esse tipo de perfil, você é esse perfil que a confiança, né, é o que se baseia na confiança. Alguém indica pra você algum lugar, alguém indica pra você algum produto, alguma coisa, você já vai comprar sem nem pestanejar, sem nem pesquisar. Porque uma pessoa que você confia te indicou algo, né? Então, gente, quando você percebe que você tem esse tipo de cliente, que tem esse perfil, esse perfil da confiança, primeiro, que provavelmente essa pessoa, ela veio, beleza, ela veio através de uma indicação, mas para que ela se mantenha no seu negócio, ela precisa confiar em alguém. Ela precisa confiar em alguém do seu negócio, ela precisa confiar em alguém da sua empresa, do seu pet shop, e claro que seja você, né, que seja você o dono do seu negócio. Então, quando ela cria essa relação de confiança, quando ela confia em você, ela vai te defender com unhas e dentes. E até mesmo em alguns problemas, por exemplo, algumas situações, nada que quebre a confiança, tá? Mas em algumas pequenas situações, ela vai entender porque ela confia em você. Por exemplo, é um cliente que criou uma relação de confiança e teve um dia que ele levou o cachorro dele. Um dia que estava muito cheio, um dia pré-feriado, lotado, porque as pessoas queriam um cachorro limpo, cheiroso pro feriado. Por algum motivo, esse dia o banho não ficou tão legal. O banho, né, tinha muita gente dentro do banho tosa, muito cachorro, né, um movimento que talvez você não esperava, e o banho não saiu como sempre acontece, né, gente, como sempre sai. Às vezes, infelizmente, isso acontece. Poxa, essa pessoa ela vai ficar chateada, talvez ela possa até reclamar com você. Poxa, o banho não ficou legal, né? Nunca veio assim, ele veio até com nó, dava pra ver que nem escovaram ele direito. E aí você vai dizer pra essa pessoa, olha, realmente me desculpa. Foi um dia muito corrido, a gente não imaginava esse movimento. A nossa equipe ficou super sobrecarregada. Mas eu quero que você traga para um próximo banho, a gente não vai te cobrar nada para que compense isso e tal. Poxa, a relação de confiança é maior. Ele não vai deixar de frequentar o seu pet shop por isso. Ele não vai falar mal de você por isso. Ele não vai, enfim, sair reclamando. Né? Porque ele criou uma relação de confiança e ele entende que talvez isso aconteça com você mesmo. Ele vai te dar novas chances, digamos assim. Porque essa pessoa criou uma relação de confiança com você. Ela tem uma relação que pra ela isso é muito importante. Se você falar o seguinte, se você vira pra essa pessoa e fala, olha, eu tenho aqui essa ração, é o que há de novidade no mercado. Essa ração, ela é extremamente saudável para o pet. Essa ração, ela não tem conservante, aromatizante, o nível dela de carboidrato é muito menor em relação às outras, ela tem um nível de proteína incrível. Para essa pessoa, ela nunca viu aquela ração na vida, tá? Nunca viu. De repente, você aborda ela com um novo tipo de ração. Você já ouviu falar dessa ração? E você fala da ração, ela confia em você. Ela não vai ter que ir pra casa dela pesquisar se aquela ração é aquilo mesmo ou se vai ser o melhor pro cachorro dela. A partir do momento que você fala que aquela ração é a melhor, ela criou essa relação de confiança. Percebam como é completamente diferente a abordagem para o perfil analítico e para o perfil amável? Porque o perfil amável, ele tem uma relação de confiança. O que você fala, a água para. O que você fala tá em primeiro lugar, entendeu, gente? Portanto, se atentem à abordagem certa para o cliente certo. Esse tipo de perfil, gente, ele não é um perfil impulsivo também, como o primeiro, porque ele precisa criar uma relação de confiança. Se ele veio de uma relação de confiança, beleza. Ele vai consumir com você. Agora, se ele não veio de nenhuma relação de confiança, ninguém indicou você nada, ele tá te conhecendo pela primeira vez, ele precisa criar uma relação de confiança para ele começar a consumir mais. Mas a partir do momento que você cria essa relação com ele, tá tudo certo. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, para ele, gente, é fundamental você se mostrar como uma empresa confiável, uma empresa que atende esse tipo de cliente, uma empresa que é amável para ele, isso é importante, uma empresa que tem respeito,
uma empresa que respeita, enfim, respeita algum tipo de valor que é importante para ele. Então, no caso, quando a gente está falando de pet, talvez esse cliente ele precisa o quê? Criar uma relação de confiança para que ele consiga deixar o pet dele talvez mais tempo, né? Às vezes você tem aqueles clientes que eles querem agendar o horário, dar banho e ir embora, não quer deixar o cachorro 1 minuto lá. Mas conforme ele vai criando essa relação de confiança com você, ele vai vendo que ele pode confiar e que você realmente se preocupa com os animais, que você realmente... né? É claro que isso é uma regra básica quando a gente está falando de pet shops. Mas esse cliente ele precisa ter certeza disso. Ele precisa criar essa relação com você. Então, ele não consome logo de uma vez, de cara, certo? Mas, a partir do momento que ele criou essa relação de confiança, ele vai se sentindo mais à vontade. Esse tipo de perfil, ele é super suscetível ao boca a boca, super, porque já o analítico não é nada suscetível ao boca a boca. Já o perfil amável é extremamente suscetível ao boca a boca, porque ele ali conversa com as pessoas e para ele é muito importante alguém indicar. A confiança é muito importante, então se alguém indica, ele é muito suscetível a boca, diferente do perfil anterior. Agora vamos para o terceiro perfil. O terceiro perfil, gente, é o condutor. Esse perfil, ele precisa do quê? Conduzir as coisas. Para ele o que importa é a liderança e o controle. Esse cliente, ele precisa entender que ele está no controle. Ele precisa sentir que ele está controlando, ele precisa sentir que o controle é dele, ele precisa sentir que é ele que está conduzindo. Então, por exemplo, se ele percebe que é ele que está conduzindo a negociação, se ele percebe que ele está conduzindo a maneira como gostaria que lidasse com o cachorro dele. Por exemplo, gente, vocês não têm cliente que eles chegam lá e eles pedem o que vocês já fazem. Tipo, ele frequenta há anos seu pet shop. Mas eles pedem as coisas que vocês já fazem. Por exemplo, eu vou deixar aqui meu cachorro para tomar banho, mas, olha, não esquece de limpar os ouvidos, cortar as unhas. No final, eu não quero que passe perfume. Eu não quero que coloque laço. São as informações que você já conhece, são as coisas que vocês já fazem no banho. O cliente não precisa pedir para cortar a unha, você já corta. O cliente não precisa pedir para limpar o ouvido, você já limpa. Mas por que ele tem esse tipo de conduta? Porque ele quer sentir que ele manda e que as coisas acontecem da maneira dele. Ele sente essa necessidade de controle. Esse tipo de perfil precisa o quê? Liderar. Ele precisa agir dessa maneira, aí nessa sua relação de compra, de cliente. Agora, o que é o mais interessante? Deixa eu só ver, porque tem muitas questões técnicas, tá, gente, desses perfis, e eu quero trazer isso para dentro da nossa realidade. Ele sempre busca estar na crista da onda, tá, gente? Em qualquer situação, esse perfil, ele precisa estar ali, ó, na crista da onda. Ou seja, eles tomam decisões rápidas. E eles correm atrás dos seus objetivos. Vamos imaginar o seguinte, ó. Que o seu cliente, ele vai fazer combinou um piquenique com os cães e com as crianças no final de semana. Só que esse cliente, ele não tem um peitoral adequado, enfim, ele vai lá comprar um peitoral. Não sei porque hoje eu tô com essa ideia do peitoral, mas enfim, ele vai comprar um peitoral, né? Ele vai comprar um peitoral e aí simplesmente ele chega lá no seu pet shop e diz que, olha, não, porque eu vou fazer um piquenique com um grupo de amigos e não sei o quê. Se ele tem esse perfil de liderança, ele vai querer ser o destaque. Ele vai querer ser o destaque desse piquenique. E como que ele vai ser o destaque? Talvez com o perfil com o peitoral, o último peitoral lançamento, a novidade do mercado, a novidade que, enfim, que todo mundo tá buscando, mas ninguém encontra, ou que as pessoas estão achando até mesmo caro, um investimento alto, mas quem tem esse tipo de perfil é o ideal para esse tipo de produto, porque ele quer liderar, ele quer chamar atenção, ele quer chegar ali, ele quer chegar nesse piquenique e ele quer liderar aquele grupo.
Ele quer conduzir tudo. Então, esse tipo de perfil, quando ele chega dentro do seu pet shop, pode ter certeza que o que ele puder fazer para atingir esse objetivo, ele vai fazer, porque ele tem esse tipo de perfil. Então, ele toma uma decisão rápida. Ele não vai pensar, não, beleza, esse aqui é o melhor peitoral, é o que mais vai atingir, enfim, o que mais vai trazer segurança para o meu animal, e ao mesmo tempo, talvez eu vou liderar aquele grupo, porque, enfim, eu vou levar um peitoral que ninguém usa, que poucas pessoas têm, exclusividade, ele vai ser o único daquilo. Então, provavelmente, esse cliente é aquele tipo de cliente que vai tomar decisão rápida porque ele quer atingir o objetivo dele, que é liderar a parada, entendeu? Ele quer conduzir tudo isso, ele quer ser o condutor disso tudo. Então, é assim que ele vai agir rápido. Esse tipo de perfil, gente, ele não, você não vai conseguir criar uma relação sólida, como, por exemplo, é com o amável, que é base de confiança. Esse tipo de perfil, você precisa mostrar algo pra ele que é irresistível. Algo pra ele que, poxa, não tem como você não ser o líder se você tiver isso. É assim que esse tipo de grupo, esse tipo de personalidade age. Outra coisa fundamental é o seguinte. Olha que incrível isso. Quando você conquista esse tipo de cliente que tem esse tipo de perfil, é muito bom para você, porque ele é líder. Ou seja, ele vai liderar as pessoas para que ajam da mesma forma que ele. Ele vai querer o quê? Persuadir as pessoas. Então, por exemplo, se a pessoa foi no seu pet shop, né, levou no seu pet shop, e você mostra que, enfim, o seu serviço é incrível, a sua tosa é incrível, você virou o pet shop bam, bam, bam. Vamos imaginar que você virou o pet shop bam, bam, bam da sua região. Porque você tem um alto valor agregado. Você tem um serviço que poucas pessoas têm, você tem um atendimento que poucas pessoas têm. E claro que isso custa um pouco mais caro, porque você soube agregar valor. Quando você tem um cliente desse perfil, e ele vira seu cliente porque ele quer liderar, ele não vai medir esforços para levar as pessoas para lá, porque ele é líder. Então ele vai chegar no grupo e vai falar assim, gente, eu já falei para vocês, eu tô escutando aqui vocês falarem de pet shop, de problema com tosse, não sei o quê. Vocês têm que levar lá no pet shop que eu levo. Lá no pet shop que eu levo não tem esse tipo de problema. Lá você chega, tem uma ficha do animal, tem um atendimento exclusivo. É sempre o mesmo tosador que atende o meu cachorro, é sempre nananã. Ou seja, ele quer o que, ó, faz o seguinte, vai lá. Fala que eu que indiquei você. Fala com a fulana de tal. Fala que fui eu que te indiquei. Ou seja, ele quer mostrar que ele tem uma relação diferente ali naquele pet shop. Que se falar no nome dele, né, a pessoa vai ter um privilégio a mais, porque ele é um super cliente, porque ele é conhecido. Então, quando você identifica esse tipo de cliente, esse tipo de perfil que tem esse perfil de liderança, se você souber usar da maneira correta, pode ter certeza que é um cliente que vai trazer novos clientes para você. E como é que você faz com que ele tome essa decisão de compra? Lembrando, o analítico, você tem que trazer muitas informações e ser brutalmente sincero com ele. O amável, você tem que criar uma relação de confiança. Criou relação de confiança, ele vai comprar qualquer coisa de você, qualquer coisa que você indique, porque ele criou essa relação de confiança. O condutor, que é líder, ele precisa sentir que ele vai liderar alguma coisa, que ele está liderando alguma coisa naquela relação. E que, principalmente, ele consegue, ele vai ter características, enfim, vai ter munição suficiente para liderar outras pessoas para agirem da mesma forma que ele. É assim. E agora a gente vai entrar no último perfil. O último perfil é o perfil expressivo, ou seja, é um perfil persuasivo, é um perfil comunicativo. Esse tipo de perfil é aquele tipo, gente, de cliente que ele adora influenciar pessoas. É aquele seu cliente blogueirinho, entendeu? Aquele cliente que vai fazer stories, aquele cliente que gosta de falar que tem cupom de desconto. É aquele cliente que quer influenciar pessoas. Então, quando você identifica o perfil desse cliente, você pode usar isso muito a seu favor.
Como, por exemplo, você sempre mandar fotos do cachorro dele, porque você sabe que ele vai postar nas redes sociais. São clientes extremamente ativos nas redes sociais, então hoje é fácil de identificar essa pessoa. Aquele cliente que é ativo na rede social, que gosta de postar tudo, que gosta de falar que foi em tal pet shop, que gosta de fazer stories, gosta de te marcar, esse cliente tem esse perfil. Ele é expressivo, ele é influenciador. Ele gosta de influenciar pessoas, ok? Então, use isso a seu favor. Como, por exemplo, você identificou que esse cliente tem esse perfil? Manda sempre foto, vídeo, posta foto, vídeo, porque com certeza ele vai repostar. Você pode, inclusive, criar o quê? Ações, falar, olha, a gente selecionou alguns clientes, você identifique quais são esses clientes dentro do seu pet shop e crie um grupo, um clube, enfim, algum nome que você queira dar. Mas vamos imaginar que você escolheu aí de 5 a 8 clientes, que são seus clientes que têm esse tipo de perfil, tá? E são seus melhores clientes. Esses clientes você pode dar criar um tipo de clube que, olha, cada pessoa que você indicar, essa pessoa não só ela vai ter um desconto, mas você também vai ter enfim, a cada tantos por cento que ela consumir, você vai ter um desconto, você vai ter um brinde, você vai ter um mimo, você vai ser o embaixador do nosso pet shop. E por que isso tá tão comum quando a gente tá falando de embaixador, né? Nas redes sociais, né? A gente tem a Zidog, por exemplo, tem os embaixadores da Zidog. Várias empresas, elas selecionam clientes para serem os embaixadores da marca. O que é isso? O que é ser embaixador da marca? A empresa identificou que aquele cliente ele tem um super perfil de influenciar pessoas, um super perfil expressivo, e ela incentiva isso. Fala, beleza, você vai ser então o nosso embaixador. As pessoas vão ter desconto que vierem através de você, você vai ter tal benefício aqui dentro, né? Por quê? Ela identificou isso. Então, quem tem esse perfil, quando você consegue identificar, ele pode trazer muitos benefícios para sua empresa e ele vai se sentir muito bem também. Poxa, ele criou uma relação com você que faz com que você ressalta o melhor dele, você ressalta o que ele mais gosta de ser, né? Que é ser expressivo, comunicativo, influenciar pessoas. Você vai dar munição para que ele haja da maneira que ele mais ama, né? E com isso, com certeza, ele vai criar, ele vai influenciar pessoas para dentro do seu negócio e ele vai se sentir muito bem na sua empresa, porque você está ressaltando o que ele mais ama, o que ele mais gosta de fazer. Deixa eu ver se tem mais alguma. Extremamente comunicativo, ele usa as suas habilidades para criar relações de poder positivas, né? Porque ele tem uma habilidade de comunicação muito grande. Ele gosta do quê? De ser reconhecido em grupo, né? Percebam como geralmente a pessoa que é expressiva, geralmente ela também tem aquele perfil condutor ali. Os dois, eles se complementam muito bem. Esse tipo de cliente, gente, ele gosta de ser mimado. Ele adora ser mimado. É aquele tipo de cliente que ama um mimo, entendeu? Então, quando você identifica esse cliente... Por que às vezes tem clientes, quando a gente manda, faz presentinho de final de ano, tem cliente que, meu Deus, ai, que incrível, nossa, que maravilhoso, nossa, muito obrigada, que bom, que legal que você lembrou da gente. O cliente fica feliz da vida. E tem cliente que fala, legal, obrigada. Não é porque ele fez pouco caso com você, é porque pra ele não é importante, entendeu? Agora, tem cliente que ama ser mimado, então percebam como o perfil comportamental muda e isso influencia na maneira que você vai lidar com o seu cliente dentro do pet shop.